Minha pergunta também é bem específica e tem a ver com o tema que a gente está discutindo e eu vou explicar o porquê. E esse ano, o PL 8 de 2025 da Erika Hilton, ela avisava reduzir, acabar com a escala 6 por 1, né? Porque na visão dela isso é um absurdo e aí você não deveria ter uma escala 6 por 1. Né? Então ela colocou esse projeto, que fez, todo mundo aqui conhece, né? Ganhou as pautas aí, e eu sou totalmente contra esse projeto e eu posso explicar os motivos depois por quê. Eu gostaria de saber se você é a favor desse projeto que reduz e acaba com a escala 6 por 1 na caneta, ou se você é contra, assim como eu, desse projeto que acaba a escala 6 por 1 na caneta. Bem, evidentemente, como uma pessoa de esquerda que é pautado pela classe trabalhadora, eu sou a favor do fim da escala 6 por 1. Né? Acho que se uma pessoa, acho que no começo do século XXI, né? As pessoas terem que passar 6 dias no trabalho e 1 em casa, isso por si só já é um absurdo. Não é? Pode-se falar, por exemplo, como se fala sempre, de que se cair para 5 para 2, vai diminuir a produtividade do trabalho. Não, produtividade é taxa de investimento, não é o trabalhador está lá. O trabalhador está presente na empresa. Né? E mais do que isso, a redução da escala 6 por 1, ela abre condições para a abertura de novos campos de acumulação de economia. A indústria da cultura, a indústria do lazer, o direito à cidade, né? O direito das pessoas terem acesso mais às suas famílias, ou seja, existe uma série de pontos positivos para isso aí. Isso é uma questão até humana, né? Ou seja, um empresário, por exemplo, um banqueiro, por exemplo, não trabalha 6 dias por semana. Por que o bancário tem que trabalhar 6 dias por semana? Não é? E o mais interessante é que tem uma questão que é histórica, né? E aqui, evidentemente, eu não acho que ele pense dessa forma. O mesmo discurso daqueles que falam contra a escala 6 por 1, né? É o mesmo argumento, isso qualquer pesquisa histórica que eu coloco, daqueles que eram contra a libertação dos escravos há 100 anos atrás. É o mesmo argumento. Mesma coisa quando o Getúlio Vargas ele aprovou a CLT, por exemplo, né? E o 13º, todas essas leis trabalhistas consagradas desde há quase 100 anos, né? O mesmo discurso, vai acabar, o Brasil vai acabar, o capital vai fugir do Brasil, não tem como ser assim e tal. Então, o mesmo terrorismo de sempre, contra a classe trabalhadora e contra o direito da classe trabalhadora poder viver, porque é disso que se trata, né? Ou seja, é viver, né? Não é deixar de trabalhar, não é deixar de... Né? Não vai ter queda da margem de lucro dos empresários por causa disso aí. Né? Ou seja, não existe... Eu conheço o contrário, estudo que demonstre isso. Né? Então, não tem... Eu penso o contrário, ou seja, no começo do século XXI, alguém não defender um capitalismo, vamos dizer assim... uma das características do empresário brasileiro, né, do empresariado, aqui não vou generalizar, mas assim, desse pessoal que é contra a escala 6 por 1, dos empresários, né, é a burrice deles, né? Eles não conseguem ver uma oportunidade no fato deles colocarem, deixar um trabalhador ficar 5 dias, trabalhar 5 dias e 2 em casa. Eles não conseguem observar as possibilidades para ele disso daí. É o mesmo empresário que, na época de 2014, pegou 580 bilhões de reais sob forma de incentivos fiscais do governo Dilma, né? Colocou na veia para recompor taxa de lucro, não investiu, porque era o combinado, e uma semana depois colocou um pato da Fiesp, ou seja, na fita Fiesp, dizendo que eu não vou pagar essa conta. São esses mesmos empresários que são contra o final da escala 6 por 1. Vou repetir aqui, né? Pegaram 580 bilhões de incentivos fiscais, dizendo que iria investir. Isso era o combinado com o governo. Uma semana depois colocaram um pato feito da Fiesp, dizendo que não vão pagar essa conta. Né? E se nós formos observar, eu volto aqui, há 100 anos atrás, o mesmo terrorismo que existe contra essa escala 6 por 1 é o terrorismo contra o final da abolição, contra o final da escravidão, é o terrorismo contra os trabalhadores terem direito de férias, 13º, licença maternidade. O mesmo terrorismo. Tem capa do Globo colocando isso. Né? O 13º vai acabar com o Brasil, uma coisa desse tipo assim, sabe? Então, eu acho que os empresários brasileiros, né, eles são, assim... enfim, é uma piada, vamos dizer assim, né? De não perceber o seguinte, as possibilidades abertas, com a possibilidade... Vou falar agora até a favor dos empresários, tá? Não é só dos trabalhadores. Eu buscaria observar o seguinte, as imensas possibilidades econômicas da redução da jornada de trabalho. São imensas as possibilidades, né? E
me desculpa, né? Defender escala 6x1 no começo do século XXI, o mundo entrando numa quarta revolução industrial, sabe? Não tem coisa mais atrasada do que isso, me desculpa, né? E aqui eu falo, enquanto representante de uma força política que defende a classe trabalhadora, contra os empresários, né? Que não conseguem chegar um palmo na frente do nariz, né? Buscando interesse imediato. Ou seja, eu acho uma burrice. Se fosse de direita, eu apoiaria o final da escala 6x1. Se fosse de direita, tá? Eu já apoiaria. Como esquerda, evidente que sim, né? Bom, primeiro que ninguém é a favor que as pessoas trabalhem e vivem para trabalhar 100% do tempo. A gente, na economia é clássico isso, as pessoas têm uma desutilidade quando trabalham, mas valorizam o lazer. Então todo mundo aqui gosta de lazer. Mas eu sou a favor que as pessoas possam escolher quanto trabalham e que o empresário também possa escolher quantos dias ele possa ter a pessoa. Essa é a primeira da questão da liberdade. E se você olhar ao longo do tempo, teve uma queda grande no número de horas trabalhadas, principalmente nos países que tiveram mais tecnologia, mais capitalistas, etc. Então, ao longo do tempo, a gente está reduzindo essa força de trabalho. Mas eu vou te dizer por que eu sou contra esse PL dela. Porque ela vai prejudicar quem justamente ela diz que vai ajudar. Porque a partir do momento que você obriga o cara na caneta, fala, você não pode mais contratar, tem 3 efeitos que vai acontecer. Algumas empresas vão quebrar, porque elas já vivem ali no limite, então algumas empresas vão quebrar. Se você quebra a empresa, você tem menos empregos sendo ofertados. E aí você tem demissões. Esse é o primeiro efeito. Segundo efeito é que ele pode falar assim, olha, tem uma legislação agora, então eu não consigo, eu vou te contratar informalmente. Você aceita? A pessoa vai falar, aceito, porque senão eu vou perder o emprego. Então você aumenta a informalidade. No Brasil, 50% da mão de obra já é informal. Vamos lembrando que quando você é informal, você não tem 13º, você não tem, entre aspas, benefícios nenhum. Então, quando você obriga o cara, você aumenta muito a informalidade. E o terceiro motivo é inflação. Porque você aumenta o custo da mão de obra. Se você aumenta o custo da mão de obra, o que acontece é que você, de alguma forma, vai repassar aquilo para o consumidor. Então, eu não quero que as pessoas trabalhem mais. Mas se a gente faz... E você já teve ganhos através de tecnologia que as pessoas podem cada vez ficar mais em casa. Um trabalhador que trabalha na fazenda, a partir do momento que ele usa um trator, ele se torna muito mais produtivo e ele tem muito mais opção de lazer. Ele não precisa trabalhar mais para produzir a mesma coisa, ele pode trabalhar menos. Então a gente tem visto, sim, ao longo do tempo, uma redução. Agora, eu fiz essa pergunta justamente porque você disse que é contra, né, essa flexibilização na jornada de trabalho. Você quer que as pessoas trabalhem um pouco. Mas, na primeira parte, você falou, e você é conhecido por isso, você defende muito o modelo chinês. Só que o modelo chinês é justamente o modelo que as pessoas têm muito menos direito do que no Brasil. Mas muito menos. Se as pessoas acham que falta direito, na China falta muito menos. Não existe sindicato lá, nenhum. Existe um sindicato do governo central. Não existe férias não remuneradas. Não existe nenhum direito, tanto é que tem um filme que chama American Factory, que compara os trabalhadores chineses com os americanos, e eles mostram que nos Estados Unidos já tem menos direito que as pessoas dizem. Na China tem muito menos. É um documentário com o Barack Obama. Então, como é que você defende esses dois mundos? Não dá para você falar que é contra as pessoas trabalharem menos e defender o modelo chinês, porque são modelos completamente opostos. O fundo é ideológico, né? Os empresários brasileiros, eles reproduzem a mentalidade do senhor de escravo. Porque se eles estivessem preocupados com lucratividade e com outras questões que envolvem o custo de produção, eles estariam lutando contra a taxa de juros a 15, estariam lutando com essa política monetária que está aí, estariam lutando contra a abertura da conta de capitais aberta, ou seja, estariam lutando por outras coisas, contra o sistema financeiro, que é disfuncional para o processo de desenvolvimento. Ou seja, o empresário brasileiro, se ele fosse interessado mesmo nos custos de produção, ele estaria lutando contra essa taxa de juros a 15%, que chega a ser um absurdo, né? Mas, enfim, então, é ideológica a questão. O problema do empresário brasileiro em relação à escala 6x1 é ideológico. Não é custo de produção, né? É ideológico. A mesma coisa da empregada doméstica lá, que a Dilma, que vai ter que ter direito trabalhista, né? Ideológico, né? Se a pessoa não quer ter uma empregada em casa, ela vai limpar a privada dela, vai contratar com o direito trabalhista, senão ela mesma vai ter que limpar a privada dela, entendeu? Então é ideológica a questão. A questão da China, Léo, desculpa, as pessoas têm que estudar para falar certas coisas, ou seja, a China é o país do mundo onde os salários crescem hoje na China acima do PIB, da produtividade, do trabalho e acima da inflação.
A China é o país do mundo hoje que vai mais agregando, enquanto o mundo inteiro vai destruindo o direito trabalhista, a China está numa curva ascendente de leis trabalhistas, ou seja, cada vez mais o trabalhador é protegido na China, né? E as jornadas de trabalho na China diminuem, em média, anualmente, 14 minutos. Porque o país vai se industrializando, vai agregando novas tecnologias, né? E isso vai levando o quê? Uma redução lenta, gradual e segura da jornada de trabalho. Então, essa história de que a China não tem direito trabalhista, chega a ser um absurdo falar uma coisa dessa, né? O trabalhador chinês hoje é muito mais protegido que o Brasil depois do Temer, né? Ou seja, isso não, a literatura não consagra isso. Só 10 segundinhos só. Fica à vontade. Tá? A China é o país do mundo hoje em que os direitos sociais mais avançam no mundo. Isso é comprovado, isso é fácil, qualquer busca em Google, Escola, onde mais se avança os direitos sociais. E o Brasil fez uma reforma trabalhista em que se prometeu que com isso o Brasil ia crescer. Reforma trabalhista, previdência, aquelas reformas depois do golpe de 2016. Não voltou a crescer o Brasil. Teto de gastos, ou seja... Então, acho que se o empresário brasileiro fosse mesmo a favor mesmo de si mesmo, né, e não ideológico, ele lutaria, sim, pelo fim da escala 6x1.